Boa noite, bom feriado a todos. Estamos aqui mais uma noite, nem hoje a gente faltou, hein? Nem sendo feriado. Então, primeiro agradecer, não só a Mari, né, que vai estar aqui com a gente, como as pessoas que vão aí entrando, vão participando desse bate-papo nesse feriado, que eu nem sei dizer para vocês, né, se é carnaval, se é Tiradentes. Vou mandar o convite aqui para a Mari. Eu sou Juliana Moraes, sou coordenadora aqui da Qualivex. Trabalho há 13 anos com medicina integrativa. E o nosso objetivo é sempre oferecer o melhor para o animal em qualquer fase da vida. Então, sempre há o que fazer, sempre há uma possibilidade, isso que é legal. Então, independente de um diagnóstico ruim, por exemplo, para nós não é o fim. Essa luz aqui tá atrapalhando, né? Para nós não é o fim, para nós existe formas de se abordar esse diagnóstico e trazer a melhor possibilidade de tratamento para esse animal. Então, eu vou aqui compartilhar com a Má. E aí, já apresento ela para vocês. Vamos ver se ela entrou. O que eu vou pedir para vocês, gente? Hoje a gente vai falar de queda de pelo. Então, se é normal, que é uma questão aí para todo mundo, e vamos abordar diversas questões em relação a isso. Então, o que eu passo para vocês é o seguinte: a forma que o Instagram entende que o nosso conteúdo é legal, é relevante, é vocês curtindo. Então, as curtidas que vocês dão aqui, com esses coraçõezinhos, vocês vão clicando, o Instagram entende que o conteúdo é relevante, ele distribui esse conteúdo para mais pessoas. Então, agradeço quem puder clicar no coraçãozinho. Tem um aviãozinho também. Esse aviãozinho, você compartilha o conteúdo com as pessoas, com quem você achar que vai se beneficiar desse conteúdo, que tem interesse. Tô vendo os coraçõezinhos subirem. É isso aí, galera, é isso mesmo. E aí, também, quem quiser fazer pergunta, tem gente que faz aqui normal, no comentário. Essa pergunta sobe, todo mundo vê. E tem gente que coloca na caixinha de pergunta e já chega aqui pra mim separadinho e ninguém vê. Também são possibilidades de vocês participarem, tá bom? Eu vou enfiar o convite aqui pra Má. Veja aí, Mari, se você recebeu. Foi. Não estamos te vendo, mas deu certo. Agora tô. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Boa noite, Mazinha, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Boa noite, né, Ju? Tudo bem, e você? Má, o seu rosto tá quadriculado. Talvez seja a internet. Não sei se é a minha, não sei se é a sua. O pessoal que estiver aí vai falando se não estiver vendo, se não estiver ouvindo. E a gente vai tentando ajustar. Tá. Vou fechar as coisas. Eu vou deixar no 4G. Tá. Talvez melhore. Não sei se caiu, se manteve. A gente tá carregando. A Cíntia tá falando que a imagem tá ruim. E a Camila tá falando que a Má tá quadrada. E a Má caiu agora. Então, realmente era a internet dela. Peraí, então que ela já volta. A gente manda o convite de novo. Deu certo. A online ela continua. Eu vou tentar ficar aqui em cima dessa luz. Ah, agora sim. Agora você. E agora, Ju? Sim, agora você. Tudo bem, Má? Ah, então tá bom. Tudo bem, e você, Ju? Tudo certo. Má, obrigada por estar aqui no feriado, comemorando o carnaval. A gente pode jogar Campinas. Sem Tiradentes. problema, eu que agradeço. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Gente, então, primeiro, a Má é minha amiga mesmo, nós somos formadas juntas. Tô vendo o pessoal aí nosso, né? A Camila tá aí com a gente também. Então, sim, somos formadas todas juntas na Metodista de São Paulo. E aí, vou convidar a Má para se apresentar para vocês e para falar um pouquinho do que ela faz lá na Averte.
Foi. Tá com delay. Tá, Tá. Voltou. Agora tá normal. agora sim. Eu só escutei a parte que você falou, Averte. Eu falei que você ia se apresentar e que você ia contar o que que você faz na Averte. Ah, então tá bom. Então, muito bem. Então, obrigada, Ju, pela oportunidade de estar aqui conversando com você. Não importa se é feriado, se é carnaval, o que é, mas com certeza eu estaria presente aqui para te prestigiar, né? E a gente se formou juntas, né? Como você disse, e eu tô na Averte há 5 anos, mas eu tenho uma experiência aí na indústria farmacêutica veterinária já há 10 anos, trabalhando na área comercial, e hoje eu trabalho como gerente de produtos. Na Averte eu faço a gestão de uma linha de produtos especificamente, que é a linha dermatológica, e onde a gente trabalha de que forma, né? Eu sou responsável pelo marketing desses produtos, né? Do posicionamento de marketing desses produtos e também trabalhar com o desenvolvimento dos mesmos produtos aí que a gente vem trabalhando, colocando no mercado, né? Então a gente tem todo um trabalho multidisciplinar, né? Outras áreas envolvidas, outras áreas fazem parte aí do nosso trabalho, né? Não é somente o meu trabalho, mas são o trabalho de várias outras pessoas que estão envolvidas aí no desenvolvimento de novos produtos e trazer produtos inovadores diferentes para os pets, né? Para os pacientes e para os tutores, né? A gente sempre trabalha muito focado ali em pensar, né, Ju, que hoje em dia o sucesso de todo e qualquer tratamento, principalmente falando da dermatologia, é que você tenha um produto que faz o tutor aderir a esse tratamento. Então, que sejam coisas fáceis, né, de serem administradas, serem fornecidas para os pacientes, enfim. Então, a gente trabalha dessa forma e na Averte a gente, não só na linha dermatológica, mas a Averte como um todo, ela se preocupa muito com esse desenvolvimento de produtos diferenciados para os tutores e para os pets. Eu tenho uma curiosidade. Você trabalha no desenvolvimento de produtos. Como que vocês Uhum. chegam à conclusão, vocês, a empresa inteira, né? Que determinado produto está sendo necessário. Então, vocês levam em conta referências da Dermato, no seu caso, né? Estou falando de você, que você é a senhora da pele lá na Verde, né? E como que vocês chegam a essa conclusão, assim, e começam o desenvolvimento de um produto? Seja ele... Eu estou aqui pensando na melaleuca, nos próprios ômegas, ou em um monte de ômega diferente. E aí, da onde que vem isso? Como eu falei, é um trabalho multidisciplinar, né? Então eu tô lá no marketing, então eu tô atenta às movimentações de mercado, concorrente, oportunidades, congressos e tudo mais. Nós temos um time técnico responsável por nos nutrir de novidades, né? Então a Vert, ela investe, por exemplo, um grupo de pessoas, né, da nossa equipe, que vão em determinados congressos. Então, vai no Mundial, vai para o ACVIM, né? Esse ano tem o ACVIM também. Então, traz novidades do que está acontecendo lá fora para dentro. E também as informações, referências e tudo mais. Só que muitas das coisas, né? Isso pode ser que eu seja um pouco polêmica nesse assunto, artigo científico, ele é muito bacana, ele é muito importante. Só que tem muitas vezes o que é feito em bancada ou o que é feito em um artigo científico para um número X de animais, isso não é replicável, isso não é. A gente não consegue escalonar isso, colocar em grande escala. Né? Ele é perfeito, ele é maravilhoso, só que quando você coloca isso dentro de uma indústria, tem outros fatores que inviabilizam o desenvolvimento desse produto, trazer esse produto. Então, a gente lá, então, respondendo a sua pergunta, a gente capta de vários lugares, né? Vai em cima de congressos mundiais, novidades, e também por a gente, né? Trabalhar muito, a Vert, ela pertence ao grupo Biolab. A Biolab, ela é uma indústria farmacêutica humana. Então, a gente está muito ali, né? Com a humana e com a veterinária. Então, o mesmo fornecedor que às vezes vem oferecer um produto para a humana, chama o nosso diretor para participar da conversa para ver
se tem uma oportunidade. E se ele vê que tem oportunidade, ele chama todo mundo e a gente participa juntos. Então, tem essa forma, tem os congressos, tem os artigos científicos e também tem uma parte fundamental que é o veterinário. Eu vou lá e converso eu tenho vários contatos, dermatologistas, pessoas importantes com nome, e que a gente vai lá e escuta, e aí, o que tem de novidade? O que você está precisando? A gente faz com uma certa frequência um grupo, um focus group, o que é isso? Chama veterinários, depende, né, da nossa intenção, mas não falando da dermatologia, dermatologistas, pensamos em alguns produtos, o que vocês acham disso? E eles vão trazer da experiência deles o que eles acham, para ver se isso é viável ou não, dentro da veterinária, enfim. Então, é um trabalho muito amplo, né, multidisciplinar aí. Então, a gente pode dizer que alguns princípios ativos da humana são usados na veterinária também, que seriam os mesmos, em dosagens diferentes, muda alguma coisa, ou alguns sais da Biolab a gente pode considerar que eles estão na veterinária também, sendo da Verde? Olha, Ju, na verdade, assim, existe um caminho, por exemplo, nós temos o DOS humano e nós temos o DOS VET. O DOS humano, ele tem a concentração indicada para humanos. O DOS VET para veterinária, né? Então a gente tem todo isso. A gente traz o princípio ativo, né? O ativo, e a gente joga isso extrapola isso para veterinária. Quanto que é necessário para o pet, né? Quanto que é, porque pesos e dosagens são completamente diferentes. Então a gente acaba trazendo esse desdobramento, né? Essa preocupação em atender ao peso do pet, né? Então, para 10 quilos, 10 quilos é isso. O DOS foi um produto que a gente teve treinamento aqui e se pensou muito na segurança, né? Então, eu entendo que quando se faz essa adaptação, a gente tem essa questão. Porque muita gente, quando fala de ômega, quando fala de um monte de coisa, as pessoas me falam, mas eu compro, ou eu dou o meu, ou eu trago de fora, ou eu divido, eu tomo um, ele toma outro e vira aquela bagunça. E aí eu falo, não, mas não faz assim. E a pessoa fala, mas qual a diferença? Então agora eu quero trazer a resposta. E aí, qual a diferença, né? Por que comprar o do animal? Olha, Ju, é assim, eu falo pelo aquilo que eu trabalho, por onde eu trabalho, pela preocupação que a gente tem em ser muito correto, né? Em trazer os ômegas. Por exemplo, o ômega, né? O ômega a gente sabe que tem doses ideais para determinados tipos de situações, né? Então, eu preciso de uma dose XPTO para aquela finalidade. Então, ok, você vai ter dentro de um Ograx, por exemplo, a gente tem a concentração de EPA DHA bem delimitada, bem clara, assim, para qualquer pessoa ver. E aí o veterinário vai adaptar a dose para aquilo que ele deseja, qual a intenção que ele deseja. Então, para cada tipo de situação, é necessário você adequar isso. E assim, eu sei que isso acontece, porque se você vai questionar, eu falo, você vai questionar alguém, toma aqui um ômega. Tá, mas por que eu vou tomar esse ômega? Qual a origem? Qual é a fonte desse ômega? Eu garanto que a fonte do ômega que a gente trabalha é medicinal. A gente sabe a procedência disso. Não é um óleo qualquer. Porque muita gente fala, tem óleo de peixe. Tá, mas óleo de peixe, e aí? Qual a concentração? Óleo de peixe, beleza, ok. Mas e o EPDH? Qual que é a concentração? Qual que é a proporção disso? Qual que é a sua intenção que você deseja? Então, é muito complexo isso, né? A mesma coisa que a gente foi falar de, vou usar um shampoo Dove, ou vou usar um shampoo Johnson no cachorro. Cara, tá tudo errado, porque assim, pausa. Johnson tem pessoas que utilizam, que agora acabam se preocupando por questões oculares, mas falando de pele em si, pH é diferente. pH da pele de um cachorro é diferente da pele de um bebê. É próximo, mas é diferente, sabe? Então a gente precisa ter muito cuidado, principalmente com o tutor, para ele entender que isso é diferente. Não adianta ele querer usar
o Dove, porque o Dove tem cheirinho, que ele tem um quarto de não sei o que hidratante, que não vai hidratar, vai piorar a condição da pele desse paciente, né? Então, assim, tem que se. O que é feito pela veterinária é para usar para veterinária, para bicho, gente. Humano, tá pensando no humano. E eu falo como indústria. Se qualquer pessoa for lá e ligar no saque e falar assim, eu usei o. Por exemplo, se você usar, né, o Produto humano. produto humano, vamos, sei lá, uma Novalgina, e deu vômito no seu cachorro, você ligar lá para a Sanofi, ela fala assim, olha, lamento, mas Em a nenhum lugar tá indicação não tá para escrito. cachorro, tá para humano. Hã? Eles vão falar que em nenhum lugar estava escrito, né? Exatamente. Então a gente tem que se preocupar com isso também. Então, quando a indústria veterinária, não só, mas como qualquer outra indústria, lança produtos, foram trabalhos que foram executados em cima de pets, né? Então, para aquela espécie alvo. Então, E eu tô existe lembrando, alguma coisa por trás. que nós passamos por isso na faculdade há sei lá quanto tempo atrás, 18, 20, sei lá quantos anos, né? Eu nem vem mais ao caso. Mas um cachorro que a gente cuidava dentro de um projeto, não sei se você lembra dessa história do Lion, que nós injetamos ivermectina dentro da faculdade. E aí ele teve uma intoxicação, você lembra disso? E nós ligamos, fui eu que liguei lá e falei, então. E aí eles falaram, mas onde que você leu que era para cachorro? Não é uma medicação para cachorro, ele tá intoxicado, passar bem, tchau. E, nós éramos, sei lá, né, primeiranistas ali, a gente estava começando e a gente não teve respaldo nenhum do laboratório, né? Então é isso que acontece. E realmente não estava escrito É, em lugar nenhum. E a gente corre o risco sempre que a gente oferece algo que não é de animal para animal, né? Tem um comentário aqui, exatamente. aliás, tem vários. A Camila tinha comentado que ela é quase dermatóloga e adora a Verte. O Madox comentou: não vivo sem o meu Graxderm 10. Monteiro Fê. O uso de medicamentos e suplementos veterinários, teremos todo o respaldo na prescrição, muito mais seguro para os veterinários. Fato, né, gente? Acho que tudo que veterinário não precisa de mais problema. Então, É. já tá bom os que tem, já. Então, né? Tá ótimo. Se mantém, tá legal já. E o tutor a mesma coisa, já tá gastando o que não tem, né? Então, um animal hoje que tem questões de pele, ou mesmo que tá saudável mantém, mas os que têm questões de pele, não fazer nada que possa piorar, agravar e trazer aí mais custo, porque é uma questão terrível, né? Então, né? E aí a gente precisa prestar muita atenção nisso mesmo, com certeza, né? E eu queria que você falasse um pouquinho mais de pH e até do cuidado da barreira cutânea. Ah. Então, Ju, a questão do pH é a seguinte, né? A gente precisa estar sempre atento ao pH da pele, por quê? O pH, ele que faz vamos dizer assim, o equilíbrio das bactérias. Na nossa pele, na pele dos animais, de qualquer ser, as bactérias estão presentes. As boas e as ruins, né? Que são as benéficas e as patogênicas. Não ruins nem tanto, mas assim, as não tão legais, vamos dizer assim. Elas vivem num equilíbrio. É como se pensasse numa diarreia também. Existe uma microbiota que está em equilíbrio ali por alguma coisa. Por exemplo, o cachorro comeu, como exemplo. O cachorro comeu galinhada, deu diarreia, né? Então, deu uma diarreia de sangue. Acabou. Desequilibrou aquele microbioma, você precisa reestabelecer aquele microbioma. É a mesma coisa que acontece com a gente. Quando a gente tem um piriri, a gente toma o que é um probiótico, que é um floratio, que ajuda a gente a reestabelecer esse microbioma, a restabelecer a flora intestinal. Pois bem, quando a gente pensa na pele, hoje já tem estudos muito bem consolidados, e na humana isso tem sido falado com muita frequência, é a questão da barreira microbiológica. Existe a barreira cutânea e a barreira microbiológica. Essa barreira microbiológica ela é feita pelas bactérias dessa pele. Muito bom. Essa pele está equilibrada. Um paciente sem nenhum tipo de uma doença de base, uma dermatite atópica, por exemplo, uma alergia alimentar, enfim, ele está bem. Por algum motivo, se a gente pensar, é um paciente saudável
E aí ele passa a utilizar um produto humano, ou um produto humano, ou sabão de coco, né, ou sabonete, enfim, isso daí vai alterar essa condição desse pH e, consequentemente, promovendo essa alteração de pH, vai gerar um desequilíbrio. E aonde bactéria patogênica se favorece, porque ela gosta de um pH alcalino, um pH um pouco mais alto, né? Acima de 7, certo? Então, qual que é o objetivo? A gente não pode deixar esse pH alcalino, a gente tem que deixar ele um pouco mais ácido, né? Tendendo um pouco mais para o ácido, porque é onde bactéria benéfica se beneficia desse ambiente e aí a patogênica não gosta e fica na boa ali, sossegadinha. E aí a gente precisa se preocupar com esse microbioma cutâneo. Se a gente não se preocupa com esse microbioma, se a gente não se preocupa com o pH, essas bactérias elas vão se proliferar de uma forma desordenada e vai gerar uma piodermite, por exemplo, né? Oi, Karen, tudo bem? Aí a gente vai gerar uma piodermite por conta disso. Então, um paciente que estava ótimo, sem nenhum problema, utilizando produtos veterinários, passou a utilizar um produto humano que alterou alterou a microbiota cutânea desse paciente e gerou uma piodermite, gerou uma dermatite e, consequentemente, esse paciente vai ter que ser tratado porque o tutor simplesmente mudou o shampoo, né? Ele muitas vezes ele não sabe, né? E é uma função nossa como veterinário orientar que ele não faça esse tipo de mudança. Se ele fizer, ele vai piorar. Se ele não tinha um paciente, um animal doente, né? Ele vai ter agora, ele vai ter que cuidar. Pode ser que ele volte. E aí pode ser que ele descubra uma dermatite atópica. Olha que coisa maravilhosa que ele acabou de descobrir. Ele vai ter um problema pro resto da vida dele, porque dermatite atópica não tem cura. Então, entrando nesse assunto, que você já foi para esse lado, né, que é o pior, da dermatite atópica, e aí a gente entra aqui. Aqui na Qualivetes acontece assim: o bicho coça, 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 ele vai para o primeiro dermatologista. E aí, né, faz alguma coisa, fica bom por um tempo, toma antibiótico, aí ele não vem para cá ainda. Aí ele vai para o segundo dermatologista, porque o problema é aquele primeiro dermatologista. O tutor acha que não deu certo com aquele, vai para o segundo. Bom, enfim, lá no sétimo dermatologista, ele vem aqui. E aí a gente ouve grandes nomes, enfim, nem vou citar aqui, mas pessoas que foram nossos professores, falando, olha, eu já passei com fulano, eu já passei com o Beltrano, eu já gastei um carro, agora vocês precisam resolver. Eu já falo, então, ó. E aí, o que é a dermatite atópica, né? Não tem cura mesmo. E como que a gente pode controlar e amenizar toda essa questão, né? Porque a gente faz a alimentação, mas não é simples assim. Aí não é só isso, aí suplementa, não suplementa. E aí? E outra coisa que eu quero te falar nessa história toda, que eu quero que você junte aí, é que nós, veterinários, por muito tempo, nós usamos o Ograx como se ele fosse um produto para pele. Então, foi uma mentira que a gente inventou, né? E a gente acreditou piamente nisso, e a gente ainda hoje tem muita gente que indica o Ograx para pele. Por que melhorava? Né? É um, senão ninguém compraria, ninguém indicaria. E por que vocês criaram o Ograx Derm se o outro Ograx já era tão bom e já fazia um serviço bom? Tá bom. Vamos começar pela dermatite atópica, né? Que é complexo. A Karen tá colocando aqui, né? Realmente que eles querem que faça milagre, né? Não tem jeito. E não dá para fazer. Não dá, porque assim, o paciente é o atópico, né? E Karen, fique super à vontade em participar. A Karen, ela é dermatologista lá de Manaus. Eu vou ler. Ela super parceira da Vert lá, ela é muito querida e usa os nossos produtos e ela pode até mesmo compartilhar um pouco da experiência dela. Eu não sou dermatologista, mas eu conheço bastante sobre dermatologia graças a colegas como a Karen, que nos nutre de informações o tempo inteiro e feedbacks dos nossos produtos, né? Mas voltando até mesmo à dermatite atópica, né? É uma doença que não tem cura. O que a dermatite atópica faz? É uma disfunção de barreira cutânea. Barreira cutânea, ela tem
ela é uma barreira, né? Como a gente está falando, barreira cutânea, e ela é responsável por fazer a divisão, né? Proteção dos órgãos, né, internos do ambiente externo, das agressões. Então, ela é responsável por proteger todo o nosso corpo, certo? E o paciente que tem dermatite atópica, ele tem uma disfunção nessa barreira cutânea. A barreira cutânea, ela é responsável, ela tem na sua formação, né, várias camadas, não vou entrar nesse mérito, mas a camada mais externa dela é o estrato córneo. Esse estrato córneo, ele, para ser bem didático, ele parece como se fosse aquelas paredes de tijolinhos, sabe? Que tem o tijolinho, aí tem a argamassa, e o tijolinho, a outra argamassa. Esse tijolinho, ele se chama corneócito. A argamassa chama-se ceramida. O que o paciente atópico tem? Ele não tem essa adesão, ela tem uma barreira, ele tem buracos nisso, porque ele não consegue ter síntese de filagrina, uma série de coisas aí técnicos que também não faz muito sentido a gente entrar nesse mérito, mas ele tem buracos nessa pele, né? Então, essa barreira, ela é defeituosa. Então, você imagina quando essa pele, ela é defeituosa, e lembrando que a gente tem na nossa pele e na pele do pet, bactérias boas e benéficas, né? Perdão, patogênicas e benéficas ali, em equilíbrio. Apareceu um buraco, apareceu uma oportunidade, essa bactéria entrou, patogênica entrou, e ela se encontrou ali em um ambiente favorável para ela começar a gerar uma piodermite ou também uma malacesiose, enfim, secundária a uma dermatite atópica. Por isso que muitas vezes o tutor vai lá e fala assim, seu cão tem dermatite atópica, mas essa piodermite ela é secundária à dermatite atópica. A causa de base não é a piodermite, e sim a dermatite atópica, que é responsável por gerar todos esses problemas. Então, o que acontece? Essa barreira cutânea é uma pele que ela é defeituosa. Qual que é a principal manifestação clínica desse paciente atópico? Descamação, prurido, coceira e o processo inflamatório, né? Então, eu costumo chamar essa tríade da dermatopatia, né? É um paciente que ele começa a entrar nesse fluxo, porque toda a pele que está desidratada, ela coça, e quando ela coça, ele gera um processo inflamatório. Como que a gente ameniza a dermatite atópica? Através da hidratação. Quem tem dermatite atópica, os humanos que têm dermatite atópica, coça muito. Por isso que o cachorro coça demais. Existe um grau, né? Existe uma conta que você faz você pergunta para o tutor qual é o grau que esse paciente coça. E tem pacientes que coçam 11, de 0 a 10 eles coçam 11, a noite inteira. E a dermatite atópica ela é algo que incomoda muito o tutor e demais o pet. Por quê? É um paciente que não tem qualidade de vida. Ele não tem qualidade de vida. Ninguém tem qualidade de vida. Ninguém. O tutor não tem, o pet não tem. Pensa você passar horas do seu dia se coçando, né? Então, pensando isso no pet e no humano também. Como que a gente ameniza esses sinais da dermatite atópica? Hidratando a pele. Só que o que acontece, né, Ju? A gente lida com cães, com gatos, com pé. Gato nem tanto, mas o cão, principalmente, né? O cão não fala, né? E a gente depende muito de uma peça para que o tratamento seja um sucesso, que é o tutor. E quando é humano, o humano sabe, é na hora de passar meu hidratante, é a hora de tomar meu remédio, porque ele se coça, ele se incomoda. Quando é o pet ele entra na crise, o cão entra nessa crise, e aí o veterinário, o tutor vai lá e faz o tratamento. Ficou jóia, só que volta. Se ele não faz a manutenção, é um fracasso. Por isso que muita gente vai lá e troca de dermatologista o tempo inteiro. Por quê? Ele tratou a crise. É frustrante. Não, é uma doença. Não. É frustrante, Ju, mas assim, eu vejo que assim, os tutores, eles... É frustrante, mas assim, o tutor tem que entender que aquela doença ela não vai curar nunca mais. Vai ser pro resto da vida. Vai ter até o dia da morte desse paciente.
Então, o que ele vai ter que fazer? Ele precisa entender que o pet dele, que tem dermatite atópica, ele vai entrar em crises. Qual é o grande objetivo do dermatologista? É diminuir as crises, né? Diminuir os espaços, quer dizer, aumentar os espaços de crise. Porque, assim, toda hora tem cachorro que todo mês ele está em crise. Se você passar de todo mês ele está em crise uma vez a cada 3 meses, isso é um ganho, porque o cachorro diminui a coceira e tudo mais. Então, o tratamento de um paciente atópico, ele é caro, muitas vezes, porque realmente, assim, usa outros tipos de fármacos, né, para a gente amenizar isso, mas se o doutor não entender que a manutenção, ele tratou, fez o tratamento, usou antibiótico tópico, e isso é uma outra coisa, né, Ju, que a gente fala muito, e os dermatologistas também estão se preocupando demais, que é o uso indiscriminado de antibióticos. O pet que chegou na sua mão, quando ele chega na sua mão, ele já é resistente a uma cacetada de antibióticos. E a gente extrapola isso para vários outros assuntos que também falam de microbioma. Existe essa troca de microbiota entre o tutor e o pet. E se o pet muitas vezes ele é resistente a um tipo de antibiótico, a tendência do tutor ser resistente também é grande. Porque a troca, o seu cachorro dorme onde? O meu? O seu dorme na caminha. A caminha dele. Na caminha. Feriado na minha. Às vezes. Exato, então. Os meus dormem comigo. Então, assim, a chance é muito sério isso, né? Mas voltando à parte da dermatopatia, da dermatite atópica, o tratamento precisa ser feito, mas a manutenção é fundamental. Eu lembro até hoje, quando eu entrei, eu fui falar com uma veterinária uma vez, e ela falou assim para mim, e foi uma sacada genial que ela deu, que falou, nossa, né? Falou, Mariana, tratar, a gente trata. É fácil. Dá o antibiótico, dá o corticoide, dá tudo. Dá. Mas o problema é manter. É quando esse paciente saiu da crise, porque o tutor achou que acabou a preocupação dele. Ele fez o que ele podia, ele fez o tratamento, agora não. Só que é aí que é o pior, né? O efeito rebote, porque ele depois vai ser de novo, vai ter de novo, e aí ele fica frustrado. Mas assim, vai ficar frustrado? Vai. Mas a tendência é que a gente espera que ele fique menos frustrado com o tempo. Muitos né? animais a gente pega aqui que não dá tempo dessa pele ficar íntegra novamente. Ela nunca fica íntegra. Então, ele entrou em crise agora, aí... eu atendi eu tô pensando no New York, um pacientezinho nosso, fui a semana passada, e aí ele tava se coçando, aí ela falou, essa feridinha tinha fechado, mas aí se coçou, acabou de abrir de novo, aí sangue, aí aquele sangue purulento, e enfim. E aí isso fica, e o bicho se machuca, e chora, e põe colar, e fica uma coisa que não tem qualidade de vida, né? A gente tá com um gato também, uma questão, porque ele arranca os pelos, ainda não se chegou a nada que possa ser a causa. Aí o coitadinho fica de colar, elisabetano, mas é um gato. E aí como que ele sobe? Como que ele bebe água? Aí a gente tem a preocupação da parte urinária. Porque ele não toma água se não tirar o colar. Mas se tira o colar, ele arranca os pelos e come as patas. Então... E é como eu te falei, até eu vi a Ângela aqui, a Ângela Yasbeck, a tese dela de mestrado, ela fala também sobre a qualidade de vida do paciente dermatopato, paciente que ele tem a dermatite atópica, no caso, né? Então, ela fez uma escala, isso aí é um material muito legal, muito rico, depois eu te passo. E assim, todo mundo sofre, Ju, todo mundo sofre, porque o cachorro coça o dia inteiro, lambe pata, aí vai colocar colar, aí são todos esses estresses aí, né? Então, a gente tem que, nossa função como veterinários, passar para esse tutor a importância dessa manutenção, dessa hidratação constante, de não falhar as idas, aos retornos, as revisões com os veterinários, porque isso é fundamental. E assim, isso não significa que nunca mais esse paciente vai ter crise, porque ele é um paciente alérgico, ele vai ter
pode ser qualquer coisa, gente. Sim, pode ser que né? qualquer coisa pode desencadear uma nova crise. Exatamente. E aí, se você pensar, aí a gente vai abrindo vários pop-ups, né? Mas se você pensar que, às vezes, ele pode ter algum tipo de distúrbio comportamental, se a gente pensar que as pessoas, todo esse tempo, né, estávamos em pandemia. Vamos lembrar, né? Há 2 anos atrás, todo mundo passou para ficar dentro de casa. O cachorro, ele vivia 12 horas por dia sozinho. Em paz. Começou a ter em paz, todo mundo. Pai, mãe, criança, todo mundo em casa, causando na vida dele. Aí a família ainda por cima escolheu adotar mais um cachorro ou mais um gato. Tá tudo maravilhoso. Aí esse cachorro começa a ter crises e crises, beleza. A hora que ele começa a se organizar com toda aquela dinâmica da casa, agora todo mundo volta a trabalhar. Aí volta a ter crise. Some todo mundo. E aí é algo que realmente é muito difícil para o tutor entender, que o cachorro também pode sofrer distúrbios psicológicos nesse processo todo. É traumatizante. Foi traumatizante pra gente. A gente tá tentando se curar disso já há quanto tempo e não tá conseguindo. Imagina para eles que não entendem. Né? Então, assim, o que a Fernanda tá colocando aqui é super importante, a gente alinhar a expectativa com o tutor. Se o tutor não souber que ele vai ter para sempre esse problema, que ele tem que cuidar disso, vai ser muito frustrante, né? Então, se a gente não for claro 100% com ele, é frustrante. E ele não pode... E assim, é muito, muito louco, né? Que às vezes o tutor cai, né? Aí ele descobre que tem um comprimidinho que diminui a coceira, que é uma beleza. E aí usa. E aí você vai ver o cachorro tá 6 anos tomando remédio. E aí ele chega com outros problemas, né? Endocrinopatias e tudo ferrado, pobre do cão, né? E aí você cuidou de uma coisa, mas você deu um... Acabou. Sempre me acabou ali. Mas falando... E aí, Ju, o que acontece? E nesse percurso, né, das dermatopatias, né, da dermatologia veterinária, de todo esse processo, né, a gente percebe que mudou muita coisa na medicina veterinária, a gente entende que nós tínhamos algo que realmente nós temos ainda, né, o Grax 3, que já fazia um efeito muito importante, muito bacana para a pele, pensando nesse paciente realmente, né? E por que a gente pensou em lançar um Ograx Derm? A gente pensou porque existem outras fontes, outros ômegas que são tão bons quanto para esse tipo de finalidade direcionado para a pele. O Ograx Derm, ele ainda tem ômega 3, mas o foco dele é no óleo de borragem, que é onde a gente tem uma ação muito mais específica e direcionada para a pele. Então a gente acaba facilitando e entregando algo melhor para a pele com o Graxderm, algo focado, para que não seja algo tão amplo, né? Uma coisa muito mais direcionada e focada na pele. Então vai agir nas ceramidas, na produção de dentro para fora e tudo mais, né? Sim, perfeito. Eu estava parada aqui em cima, onde a Karen estava comentando tudo isso, né? Então, toda a passagem dela falando do GLA, que você está falando aí um pouquinho, falando que ela tenta explicar, que o prurido muitas vezes o doutor fala que é 1000, né? Que não tem como, que eles não entendem que não tem cura, que ela explica que tem que fazer esse remédio. A Camila falando, já falou que na primeira consulta não tem cura, ele vai sim morrer com atopia, mas não dê atopia, que o meu sucesso é diminuir as crises, espaçar mais as crises, né? A Karen, então, só para dar um feedback para vocês, que é notório a diferença de um cão que faz tratamento com o Graxderm para aquele que não faz. A Karen não é contratada da Avert, tá, gente? Pelo menos não conheço, ela está paisana. Né, não é nem uma infiltrada. Não é infiltrada, não está sendo paga. Olha, Karen, estaremos vendo sua conta nos próximos minutos. Gente, diminui muito aquele eritema na pele, a inflamação.
Então, realmente, ela falando aqui como dermato, né? A Camila também está falando com a gente. Tem que alinhar as expectativas, que foi o que a Má comentou, coitado deles. E aí, realmente, a Karen está falando, né? Atendo pets que têm dermatite atópica, porém a crise de prurido é desencadeada porque ele tem toque e na pandemia piorou muito, que é o que realmente a gente está falando. Diversos animais. O que mais vem agora são questões emocionais. Muitos, muitos animais, né? Porém, a gente tem as predisposições raciais. Eu quero entrar na alopecia X, né, que é uma questão hoje em dia, né? Porque os Lulus estão aí, os Spitz estão super em alta. Mas fala um pouquinho de predisposição racial, mas fala aí um pouquinho de três que você olha e já se coça. Gente, Nossa, né? Quem você ah, pensa? Sharpei, É Sharpei. sua homenagem, né? É sua homenagem, né? Afinal, você não poderia trabalhar com isso sem viver isso, né? Não tem graça. Exatamente, exatamente. Não, mas assim, né? O Sharpei não é tão comum mais, né? Mas assim, o que a gente percebe aí que cachorro que é dermatopata nato, bulldog, né? Bulldog francês, que é a raça do momento, que eles são tudo de bom, né? Porque eles têm problema de pele, tem problema respiratório, tem problema de coluna, tem tudo isso associado num único serzinho, né? Que a gente sabe muito bem, mas eles são uma graça, a gente conhece, né? Temos contato com alguns animais assim. É, o Shih Tzu, né? Por incrível que pareça, eu tenho Kiki comigo, mas Kiki não tem dermatite atópica, só isso ela não tem, É pelo porque menos, mas o o resto Baltazar já pegou essa parte, entendeu? já. Não, mas assim, Cada um a, com a sua, a, então, mas a Kiki ela compensa com outras coisas, né? tá? Ela compensa, né? Ela tem o cisto no cérebro, né? Coluna, então tá tudo certinho, tá? Uma coisa compensa a Muitas outra. coisas. Que eu não. Que é tudo isso é manutenção, né, Ju? Também, por exemplo, ela faz acupuntura, tem que fazer tratamento, ela tem que continuar. Não adianta parar com tudo e simplesmente, beleza, vida que segue. Saiu da crise, tá tudo bem. Não, eu tenho que seguir. Porque eu sei que é uma bombinha relógio, que É é a hora que fato, ela é uma. vai travar e vai travar de novo. Mas isso muda muito também, né? Apesar da gente saber das predisposições, o poodle é uma questão também, né? Gente, eu sempre falei que eu não queria um poodle de jeito nenhum. E, no entanto, o que a gente encontra? Um poodle, né? Então, é uma raça predisposta a milhares de coisas. E algumas ele segue bonitinho o que o livro diz. Mas a pele, até agora, eu tô passando ilesa. Mas eu acredito que tem muito disso do manejo, né? Eu anotei aqui algumas coisas para depois fazer um bate-bola com você, mas tem algumas questões muito básicas do manejo que dá para a gente evitar ou tentar fazer certo desde que esse animal chega para a gente. Então, se você faz ali uma alimentação adequada, você já não vai, né, colocar aquele animal para receber alimentos inadequados. Você não faz uso de coisa que não tem nada a ver. Enfim, gente, várias coisinhas ali, né? Tem gente, aqui a gente fala muito dos sapatinhos, porque os bichinhos às vezes estão escorregando. Põe sapato, põe meia. Mas não é uma coisa que dá para deixar o dia inteiro aquele pezinho ali sem tomar um arzinho, né? Não dá para deixar abafado, úmido o tempo Nem inteiro. a gente, né? Exatamente, que nem a gente, né? Fica de meia uma semana e tira depois. Não, não E a gente dá. não tem pelo no pé, né? A gente não tem pelo no pé, né? Nem pensei nisso. Mas é verdade, pensando assim, olha como é absurdo, né? Porque tem gente que fala que ele tira quando ele vai tomar banho. E aí toma banho só no sábado, ou toma banho a cada 15 dias. Deus. Aí tira aquela meia, às vezes eu já vi sair pele junto, porque vira um Nossa. negócio úmido, tá muito pior do que o derrapando. Enfim, vira. Era melhor estar travado, né? Era melhor estar derrapando. Então, tem várias coisinhas que dá para fazer de bom senso no manejo que vai tentar evitar que esse animal tenha questões de pele, né? Como você falou, não precisa usar É. Dove e outras coisas, né? Mas eu quero entrar na alopecia X para entender o que a gente pode fazer por esses animais também, pensando Né? neles. E aí? E nos Ô, três. Ju, aproveitando, só aproveitando essa oportunidade que você falou, né? O que a gente pode fazer para esses animais, né? Que já são predispostos, né? A gente fala muito isso. Cachorro que é predisposto, é bulldog, é maltês, é shih tzu, é o Lulu, que ele tem essa questão da A alopecia, gente mas tem pego não é bastante tanto. pitbull também.
Não, pitbull, gente, Bastante. as bulls, é que a bull a gente já fala mais da É, cena demodésica, né? Mas ela destrincha. o A Terrier. gente tá pegando muito, ô, Ju, a gente tá pegando muito, né? Eu acho que você deve ter percebido isso, que hoje em dia os labradores e goldens, há uns 3, 4 anos atrás, só tinha problema articular. Agora eles têm problema articular, de pele, tudo isso. Por quê? Vai indo, né? Vai indo e tudo isso. Mas o que a gente pode fazer? É o que a gente trabalha muito, eu falando, puxando um pouco a sardinha, né, pra gente aqui, a gente tem a Neo Care, que ela vai trabalhar o microbioma cutâneo. Então, se a gente sabe que aquele cachorro ele vai ter uma dermatite atópica, ele é um paciente típico a desenvolver uma dermatite atópica ou uma dermatopatia, a gente já nutre essa microbiota de uma forma adequada para que ela permaneça firme, forte e resistente ali. Não significa que esse paciente não vai desenvolver, mas eu vou protelar o máximo possível ou vou diminuir a intensidade dessas manifestações clínicas em função dessa nutrição adequada desse microbioma, que é a linha Care, que tem shampoo, tem um spray e também tem um serum mineralítico, que é focado nisso. E o paciente que ele é um atópico, um candidato atópico, ele vai ter otite, ele vai ter uma série de coisas. Então a gente precisa também cuidar desse conduto auditivo, dessa orelha, né? Que a gente fala orelha. Então, é importante a gente se preocupar com esses animais e não estimular que essa microbiota se rebele no primeiro instante, e sim fazer com que ela promover um ambiente agradável para as bactérias benéficas. Né? Então, esse é o ponto crucial aí que eu queria comentar exatamente nesse ponto da gente, o que a gente pode fazer agora. É isso. Né? No filhote dermatopata, ou no filhote com essa raça predisposta. Da alopecia X. É muito comum nessas raças que tem um subpelo, né? Um subpelo mais denso, e o Lulu é muito comum, mas tem, por exemplo, shows que tem alopecia X. É uma doença de caráter genético e a gente não sabe exatamente qual é o motivo, qual a razão que os animais desenvolvem isso. Existe uma confusão importante aí, quando é uma alopecia X ou quando é uma alopecia postosa, porque a alopecia postosa ela é causada em função da tosa não adequada, né? Então, cortou um pouquinho menos o pelo do cachorro não cresce. E aí ele precisa suplementar essa pele, essa pelagem, para que retorne o pelo. Mas tem casos que não volta. Perdeu, né? Para minha pergunta, Porque às toda vezes alopecia X tem volta? Não, né? não, nem toda. Tem casos que são bem desafiadores, tem cachorro que não volta. Tem vários tipos de tratamento, né? Que aí entra com trilostano, melatonina, castração, microagulhamento, muita coisa, mas nada se demonstra tão efetivo assim. Então, é muito difícil se prometer a cura de um paciente. Por exemplo, e assim, a alopecia X, ela tem o cachorro fica muito. Ele não tem problema nenhum. Ele só tem esse problema, ele é estético, puramente estético. Mas quem compra um Lulu quer um cachorro com pelo, né? E o cachorro ele fica bem judiado, assim, ele fica bem feinho, ele fica O com a pele pior, preta. né? Eu vejo que o pior do que não ter pelo é porque ele não fica pelado, ele fica esburacado. Então, se ele ficasse Exatamente. pelado, tava ótimo. Não, ele fica esburacado. Então, a pessoa não sabe se deixa ele careca de uma vez e ou se o bicho está sofrendo. E aí eu vejo nesses animais, a gente atende aqui, mas eu vejo esses animais com várias questões também emocionais. Eu acho que ali vai juntando tudo e vira um bolo, porque aquele bicho passa a frequentar várias possibilidades estéticas. E aí são questionáveis também. Mas o que a gente consegue fazer por essa pele, pensando só no bicho, assim, eu pelo menos tenho opinião que tem um limite. Eu oriento muitos tutores a isso, né? Acho que se fôssemos nós, ok, porque a gente tem esse cunho um pouco mais de preocupação estética pela convivência na sociedade. O cachorro, ele não tem essa preocupação, a menos que a gente passe para ele. Então eu falo, olha, tem um limite, a gente vai tentar até aqui. Depois daqui eu não acho mais viável, aí você aceita.
Mas dentro do que vocês têm, Mai, do que você estuda, o que que você acha que dá para fazer o quanto antes para tentar recuperar? Assim, recuperar é difícil. Quando ele tá com alopecia Recuperar é X, muito ele forte. tá, né? Hã? Recuperar é muito forte. É muito forte. Você pode, assim, então vamos pensar, né? Qual que é a função do pelo também na pele? É proteção, né? E principalmente ele. Então, se esse Lulu, por exemplo, ele tem uma alopecia X, ele tem esses buracos, a gente não vai curar. O tutor não quer mais, beleza. O que ele pode fazer para cuidar desse paciente, desse Lulu? É hidratar essa pele. Por quê? É uma pele que está exposta, né? Ela não tem aquele pelinho ali para proteger ela da incidência dos raios solares, do atrito, de encostar no chão, tudo isso. Porque é uma pele que ela foi preparada para ter um pelo protegendo ela. A partir do momento que ela tem aquele buraco ali, precisa hidratar. E toda vez que a gente hidrata, a gente precisa utilizar produtos veterinários que têm essa ação hidratante. A Karen está colocando aqui, né? Que é a nossa maior embaixadora. É o Noxol. Eu A uso nossa também, embaixadora. Karen, vou te defender que eu uso também. Então, Mas usa também, né? que ela prescreve Queranão em dose dobrada. E aí vem até uma Sim. pergunta: pode, tudo bem, o laboratório diz amém para essa prescrição dobrada ou eu posso causar algum malefício para o animal? Juntamente com a derme, ela faz essa prescrição. Isso. O Queranon a gente acaba indicando uma vez ao dia, tá? Mesmo. E aí essa é uma indicação que alguns veterinários acabam utilizando por conta própria Em dose dobrada. em relação a isso. Isso. O que acontece? Pode utilizar o Queranon? Pode, porque o Queranon, o que ele vai fazer? Ele tem cistina, tiamina, extrato de levedura, e também só. Aí eu ia falar outro produto. Aí o que ele vai ajudar? A estruturar essa barreira cutânea também, porque o extrato de levedura ele vai ajudar nessa pele, tá? E os demais nutrientes vão ajudar no pelo, tá? Fazendo com que esses pelos cresçam mais fortes e resistentes. Porém, como esse cachorro ele tem uma doença de base instalada, tem casos que ele auxiliam bastante e que o paciente se recupera. Veja, não é tratamento único, ele precisa de usar um trilostano, usar castrado, usar microagulhamento, aí depende muito da conduta que esse veterinário vai escolher. Mas ele é um suplemento que vai ajudar nesse processo. Quando a gente indica também usar o Ograxderm, é porque assim, né, Ju, se a gente pensar numa pele de um paciente dermatopata, seja ele qual for, essa pele ela precisa estar muito bem estruturada, né? Se a gente pensar, a gente pode fazer uma analogia com o terreno, uma terra fértil ou uma terra infértil. Uma terra infértil, ela não está hidratada, ela é areosa, ela é friável, vamos dizer assim, né? Quando a gente olha uma terra úmida, né, uma terra bem cuidada, tratada, ela é mais úmida, mais consistente. Então, ela cria um ambiente favorável para que quando plante uma semente, essa semente cresça mais forte, mais resistente. Então, a gente tem que pensar assim, o Ograxderm ele vai trabalhar o terreno, vai trabalhar essa pele. Porque também não adianta dar um monte de nutriente para esse pelo e ele não ter força para fixar. Né? Não adianta ele não ter nada para fixar. Então, assim, se ele não tiver uma terra nutrida, saudável, não vai ter terra como essa grama se fixar, esse pelo se fixar ali, né? De uma forma muito didática para explicar, tá bom? Só exatamente isso. Então, assim, a gente não adianta nutrir um monte de vezes o pelo se esse pelo não tem um ambiente favorável para que ele cresça ali de uma forma adequada. Então, eu estou nutrindo com cistina, com tiamina, com vitaminas do complexo B, proteína de cálcio também, para focar ali nesse pelo. E o Ograxderm ele vai ajudar nessa barreira, nessa pele mesmo, nutrindo essa pele, como eu falei, porque ele ajuda na produção de ceramidas, que é o cimento da pele. Né? Perfeito. E quando a gente fala de pelos curtos e pelos longos, né? Animais de pelos curtos perdem muito mais pelo.
Animal rígido, animal saudável, não estamos mais falando de dermatopatas. Eu posso Uhum. dizer que é normal a queda de pelo, como o pessoal diz, é a época, e eu tenho tutores aqui que falam é a época 365 dias por ano, e eu penso, mas que diabo de época é essa? Que toda vez que eu venho aqui, né, tem um monte de pelo, enfim, isso é normal. E por que que os animais de pelo longo, eles soltam menos pelo que os de pelo curto? Ou isso é uma impressão errada? Não, vamos por partes. Vamos falar do pelo, o curto e o longo. O curto, o ciclo de vida do pelo do cão que tem um pelo curto é muito maior, muito mais rápido, né? Então ele acaba sendo mais rápido. O do pelo longo é mais longo, entendeu? Então, basicamente é isso. O que a gente, em relação à sazonalidade, ela existe, tá? Ela existe, só que fica muito mais intensa em algumas épocas do ano. Por exemplo, outono, que é esta fase que nós estamos, e primavera. Por que isso acontece? Porque o animal, né, na natureza, ele precisa preparar os pelos dele para enfrentar a estação subsequente. No caso, nós estamos no outono, próxima estação é o inverno. Ele precisa que o quê? Os pelos deles, os próximos que vão vir, eles sejam mais resistentes, eles sejam mais lanosos, mais densos, não lanosos assim, né, mas um pouco mais denso. Se você perceber, quem tiver, né, principalmente cachorro de pelo curto, você percebe até a mudança da coloração do pelo dele. O Baltazar era incrível, minha mãe falava, o nosso Baltazar tá ficando escuro, mas na verdade era a época do ano, porque quando ele tava com o pelo escuro, normalmente não, era no inverno, porque era mais cheio, parecia que tava mais cheio, o, 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 os pelos, né, aparecia. Quando você entra na estação da primavera, é a queda de todos esses pelos mais densos para preparar uma pelagem mais fina, mais leve, para o verão, né? Então tudo isso acaba acontecendo nessas estações do ano. Claro que a gente tem que ficar atento aqui, à queda excessiva. Intensifica mais, né, nesse período. Porém, tem cães que trocam muito, assim, vamos falar de raças que trocam pelo, assim, cai muito pelo. Beagle, a gente conhece. Beagle, você passou, não cai pelo, né? Não, Mas vira-lata que se preze, aquele, o caramelo, o nosso, é terrível, é terrível. É o vira-lata de pelo curto, é demais. É muito uhum, pelo. Os gatos, gato, todo mundo sabe quem tem gato porque tem pelo na roupa. exatamente. Então, assim, a gente tem que se preocupar com isso. E aí entra esses fatores, né? Você, poxa, aqui em casa eu tenho duas gatas, né? Mas o gato cai muito. Eu tenho que colocar as coisas em cima, né, pra gente se proteger, porque a gente não sai andando com o gato para trabalhar e ainda assim vai, por vezes, pelo em outro. Mas são animais que são normais essa troca de pelo, né? Principalmente gato. O gato se lambe muito. O gato, ele tem esse hábito, é o hábito dele, né? Tanto é que a gente tem alguns animais têm bolas de pelo. Então, se a gente tem que se preocupar com o quê? Que essa queda de pelo não seja tão alta, seja excessiva. Então, o que você vai fazer? Você vai nutrir esse pelo para que ele fique mais firme, forte e resistente aí. E o Keranon, ele é um dos produtos que a gente vende, né? A gente lançou, tem várias apresentações, a gente tem comprimido, a gente tem cápsula, a gente tem sticks, a gente tem pasta para gato, né? Pensando principalmente nesse público que sofre bastante. É, é um produto que ele previne a queda de pelos. Ele vai zerar? Não, não zera, porque como existe um fator fisiológico presente, mas ele previne essa queda de pelos. Mas além disso, ele vai dar uma qualidade de pelagem muito mais bonita. Então, quem dá, principalmente gato, né? Você vê assim, o gato fica com um pelo muito mais vistoso, mais hidratado, em função dos nutrientes que o Keranon tem na sua formulação. Né? Então, o Keranon, hoje a gente tem esse trabalho que a gente pode usar tranquilamente esse claim
que é a prevenção da queda dos pelos. E quando a gente indica mais, né, nesse período de troca mais intensificada, porque o tutor ele tem essa tendência, né? Para quem tem um pet que cai sempre pelo, ele vai ficar sempre incomodado. Mas alguns percebem. Não sei se você percebeu, mas quando você está lavando o cabelo nessa época, você também está arrancando o cabelo, tem um tufos, né, que está saindo. Por quê? É uma época que a gente também tem essa troca. Claro que a nossa... eu sou a típica vira-lata, porque é o ano todo, né? Eu nunca vi isso. É o ano todo, é muito cabelo, muito cabelo. Onde passa é muito cabelo. Mas aí também tem um outro fator, né, Ju? Que é que eu não passo. A Camila pra você. pedindo que não passa aqui Pediu. na live, ó. Mas tem outro fator. Que você tá usando, você tá caindo o tempo inteiro. Opa, será que não tá faltando alguma coisa nutriente, né? mais específica, né? A gente vai Como que tá a sua ração? Na live, gente, porque eu parei de comer carne, não fui no médico, tudo aconteceu. Não, eu nem ia falar isso, eu tinha até esquecido. Mas que o negócio é falta de nutriente também, né? Precisa suplementar, não se faz como eu fiz, porque sai tufos. É pavoroso, é pavoroso. Não vou levar vocês agora até o meu banheiro, mas é terrível. Assim, onde eu passo e onde eu tomo, é muito cabelo que fica, assim. Eu passo o dia aqui trabalhando, daqui a pouco eu passo aspirador. É impressionante. Camila falando que quer falar comigo, já te chamo aí depois da live. E, Má, tenho 2 minutos aqui com você para te liberar para o feriado. Nem 2 eu tenho, já passei do horário. Mas eu queria só fazer um bate-bola rápido em relação a algumas coisas, assim. Diga em 2 palavras. Diga. O que você acha. Nossa! Uma você já comentou, né? Hidratar com Dove ou Neutrox. Acha uma boa ideia? Péssima. Sabão de coco, lava melhor antes de passar o outro shampoo. Não! Jamais! Nunca! 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 Não precisa. Não. Perfume, acha bom? É em poucas palavras, né? Poucas palavras. É em poucas palavras. Poucas palavras. Tá. Perfume, acha bom? Tem que ficar cheirosinho? Depende do tutor. Pra mim, acho que isso daí varia muito. Não, pior. Tem cachorro que é muito alérgico. Tem cachorro que é alérgico. Aquele cachorro que é alérgico ao cheiro, sim, é ruim. Mas... Depende. Tem produto que é ok. Exatamente. Então, prestar atenção. Bom, o seu, né? O Secabi, Secauã, o produto da Boticário, acho que não é necessário. Que eu também já vi. Não, pelo amor de Deus, nem pensei nesses casos. Eu nem trouxe pro meu universo isso. Meu animal toma vacina para alergia, já faz anos. Toma sempre, 1 vez por mês. Precisa ver o que está acontecendo, porque talvez o tratamento precisa rever assim, analisar. Você está depositando todas as esperanças na injeção, ou você está fazendo a injeção de casa também? Porque tem cachorro que é problemático. Mas assim, você único e exclusivamente só dar injeção não vai dar certo. Precisa fazer todo um tratamento mais intensificado, talvez. Shampoo farmacológico sem prescrição, né, gente? Aqueles shampoos que você são shampoos legais, mas infelizmente na veterinária você não precisa de receita para comprar nada, né? E aí ele usa há 10 anos o mesmo shampoo que tem antibiótico, anti-inflamatório, enfim. Péssimo. Péssimo. Péssimo porque você destrói a barreira cutânea. Você, ao invés de estar curando, você está destruindo. A hidratação Pausa. Se o paciente não tem esse problema, né? Se o cachorro está usando todo o tempo, você tem que passar em revisão para ver se é necessário realmente continuar com esse shampoo. Sim, ou trocar, ou não é nada disso. Ou... Sim. Muita gente, quando a gente chega nas casas, a pessoa tira uma receitinha amarela e fala, ele usa esse shampoo aqui, ó, desde os 2 meses. Quantos anos ele tem? 17, mas eu vou te contar toda a história. E aí eu falo, meu Deus. E aí eu já escrevi, deixa eu tirar uma foto para provar que não tá errado. A hidratação estética, por exemplo, a gente vê muito, teve uma época forte aí das hidratações de chocolate e outras aí do mercado. Você acha que faz o mesmo efeito de uma hidratação com esses produtos? Por exemplo, a melaleuca, o óleo de borragem? Não.
Não. Não, porque ele tá focado no pelo, né? Então ele não tá trabalhando a pele. Estético, você sempre lembra assim, quando você vai no cabeleireiro, você tá pensando o quê? No seu cabelo, na parte estética, você tá hidratando Ficar o seu bonita até cabelo. amanhã. Que depois a gente fica sem querer Exatamente. lavar, porque lavou, acabou. Exatamente. Exatamente. E por fim, maisena tira coceira? Eu já falei que eu vou fazer Não, um vídeo, eu falei, gente, faz um bolo com maisena, faz um mingau. faz um mingau. E Essa eu aí nunca tinha ouvido, Ju. a gente, Essa eu nunca tinha ouvido. gente, a gente chega na casa, o bichinho tá branco, branco, branco. Aí você fala né, que a maisena tira a coceira. E você fala, da onde saiu isso? Maisena. Algum influenciador que teve groselha na cabeça que colocou isso, né? Não Mas influenciador, não isso é da desme- época da minha avó. Minha avó já Não, disseminava a informação. não, para. Não tinha. Pelo amor de Deus. Então tá bom. Não. Então vou te agradecer. Muito obrigada. Eu teria um monte mais de perguntas, mas te convido outras vezes. Vou te liberar pro feriado, tá? Beijo, Uhul. né? Que amanhã não é. Então, É. beijo, obrigada, Mazinha. Quem tiver dúvida, gente, a gente tem contato com a Verte sempre, com o pessoal de lá, então manda, eles respondem na hora, com a Mariana, nosso contato é ainda mais próximo, então mandem pra gente as dúvidas que a gente esclarece. Produtos da Verte a gente tem a maioria trabalhos aqui, o que não tiver eu peço pra Mariana também, então quem quiser vai me chamando aí que eu envio os trabalhos, tá bom? Beijos, obrigada aí Não. pelo pessoal que participou no feriado. Hoje foi tão movimentado que devia fazer mais, né? No feriado, a gente pode fazer de domingo, para vocês entrarem, falar, palpitar. É. Aqui são os embaixadores, a Fernanda Monteiro, a Karen. A gente chama para as Nossa, próximas, eu pode falei, deixar. nossa, vou ficar eu e a Má lá sozinhas, o pessoal vai ver depois. Não, pelo contrário, né? Ninguém aderiu ao carnaval, estão tudo aqui com a gente. Hein? A Jéssica, o pessoal aqui tá super acompanhando e agradeço também. Todo o pessoal aqui. Obrigada, gente. Então, beijo para vocês. Vou deixar a live salva, tá? Vou montar uma enquetezinha lá para ver se vocês aprenderam. Se vocês vão lavar o cachorro com sabão de coco no sábado e no domingo. Estamos de olho, tá? Vocês vão passar maisena no cachorro, que o próximo que eu pegar, eu vou falar, gente, vê a live, pelo amor de Deus. Beijo. Obrigada, Ju. Obrigada a Beijo, bom todos. feriado, Um gente. beijo. Beijos. Igualmente. Tchau, tchau.